Fala pessoal, o GM Evandro aqui, bora para o nosso vídeo de hoje com um episódio novo da série de Speedrun, subindo o rating desde os 900 até os 2000 aqui no chess.com, nas partidas de 10 minutos. Bora lá para a nossa primeira partida, jogando aí na faixa dos 1800, o rating atual é de 1819. E vamos lá para a primeira partida, jogando de brancas, vamos começar aí jogando com E4. E o nosso adversário, ele joga aqui uma defesa francesa. Igual eu falei no último vídeo, quando a gente entra na faixa dos 1800, no geral o pessoal já sabe um pouco mais de aberturas, já tem uma noção melhor de um possível repertório de pretas. E aí você começa a ver mais a francesa, a Caro-Kann, a siciliana, até os 1500 ali a gente vê muito E5. Quando começa a subir um pouco mais, o pessoal já começa a jogar outras variantes. Eu vou avançar aqui o peão para D4. Sempre que o seu adversário ele não ocupar o centro, o ideal é que você coloque os dois peões no centro para que você consiga assim uma vantagem de espaço e consiga desenvolver as suas peças com mais facilidade. Na abertura é sempre essa luta pelas 4 casas centrais. Você pode ocupar o centro com os peões, igual eu estou fazendo aqui, ou você pode controlar esse centro com as suas peças, mas sempre as peças têm que ir em direção ao centro. Ele jogou aí D5, lutando por esse centro, e agora eu vou avançar o peão para E5, que é a variante do avanço da defesa francesa. É uma variante que dá mais espaço para o branco, pois agora o cavalo ele não pode ser desenvolvido para a casa de F6. Então o preto ele tem um pouco mais de dificuldade de desenvolver a ala do rei. E muitas vezes eu vou ter chances de ataque nessa ala. Ele veio fazendo C5, né, uma ruptura que o preto tem que fazer para criar contra-jogo, para contra-atacar no centro. E agora eu posso manter esse centro com C3. Eu vou jogar o lance C3, sustentando assim já esse centro de peões. E aqui começa a surgir uma luta onde as pretas vão pressionar a base da cadeia de peões, que é D4. E eu primeiro preciso defender essa base, sustentar essa base de cadeia de peões, para então pensar em algo na ala do rei. Bom, ele aumentou a pressão aqui com dama B6, mas essa ordem de lances que ele está tentando aqui é uma ordem de lances imprecisa. Então, desde o livro O Meu Sistema, do Ninzovic, que é um livro clássico, né, muitos jogadores, muitos grandes mestres fizeram a sua base de estratégia com esse livro, o livro Meu Sistema, inclusive fica aí uma indicação aí de material. Já é conhecido que esse lance é uma imprecisão, pois tem uma partida do Ninzovic, que ele analisa até nesse livro, que ele fala da possibilidade de jogar o lance D toma C5 aqui. Pois agora não existe mais a pressão na base, que é o ponto D4, e as brancas conservam uma vantagem de espaço por conta do peão de E5. Esse peão em E5, ele controla casas muito importantes no centro, inclusive tira a casa F6 do cavalo, então vai dar possibilidades de ataque na ala do rei. Então primeiro eu vou defender F2, rocando. Ele jogou aí dama C7, pressionando E5. Eu posso defender esse peão de E5 tanto com bispo F4, quanto torre E1, quanto dama E2. No caso de bispo F4, eu tenho só que ficar de olho se eu não vou levar um F6 ou algo nesse sentido. Eu vou começar jogando dama E2 para proteger o nosso peão ali de E5, que é o ponto forte da posição. O Ninzovic, no capítulo sobre superproteção, nesse livro que eu citei, ele fala sobre essa estratégia de super proteger o ponto forte E5. Então, basicamente, o que ele diz é que colocando as peças, defendendo ali o peão de E5, as peças vão ficar bem colocadas, né? Então, o bispo vem agora para F4, pois cavalo E7 ele está querendo jogar com cavalo G6 e aumentar a pressão em cima de E5. Então, essa estratégia de super proteção, ela serve para lutar contra os planos do adversário. Agora ele veio com H5, que parece um lance suspeito, apesar dele ameaçar aqui o lance H4, eu posso fazer H4 e agora a casa G5 ela ficou fraca. Se ele tentar aqui F6, está caindo o cavalo, se tentar F5, F5 poderia ser um lance, inclusive. Porque eu não posso tomar em F6, pois ele tem dama toma G3, o meu bispo estava no ar.
pois o bispo de C5 está cravando. E depois G por F6, dama G3 ainda protege o cavalo de G6. Pô, ele teve uma baita oportunidade aqui de conseguir uma boa posição, jogando F5. Era um recurso aproveitando da tática. Geralmente não tem esse tipo de tema tático nessas posições, mas do jeito que ele jogou, apesar de ser impreciso, acabou surgindo esse tema. E só que ele deixou passar a chance. Então o que eu vou fazer aqui? Eu tenho duas opções, basicamente, né? Eu posso jogar B4 ou eu posso jogar RH1. Eu vou jogar com B4. Ele volta o bispo para E7. Provavelmente seria melhor bispo B6. E agora eu vou desenvolver esse cavalo para casa A3 com a ideia de cavalo B5. E se ele jogar A6, ele vai me dar uma ruptura, ele vai me dar aí um ponto de contato entre os peões. E aí vai ficar mais fácil de abrir essa ala da dama e chegar no rei do adversário. Pois agora existe uma posição com roques em alas opostas. Então eu roquei pequeno, ele rocou grande. Então basicamente vai vencer essa partida quem chegar com o ataque primeiro. E eu acredito que o meu ataque está muito mais rápido do que o ataque dele. Ele não consegue fazer nem F6 nem G5, que seriam as rupturas. Bom, fiz aí o cavalo B5 atacando a dama. Agora se dama B6 eu tenho A4 e A5 praticamente ganhando, pois a dama vai ficar sem casas. E se levar a dama para C8, eu acredito que eu posso até insistir na ideia do A4, A5, A6. Mas talvez eu tenha algo melhor até, combinando do cavalo G5 com o cavalo D6. Eu diria que essa posição aqui ele está perdido já, estrategicamente ele está perdido, pois ele não tem mais contra-jogo nenhum, ele não consegue jogar nenhuma ala, e agora está chegando o meu ataque ali, já está chegando o A4 e o A5, né? Bom, aí depois de A5, basicamente a dama ela tá sem casas. E aí ele vai ter que sacrificar a peça, vai ter que jogar cavalo por A5, peão toma para conseguir a casa C5 para a dama. Mas aí beleza, né? Ele tá com uma peça a menos já. Aqui é uma posição que ele já pode pensar em abandonar já. Então, bom, acabou sendo um domínio estratégico, né? Acontece isso especialmente nessa faixa ali dos que a gente está agora, dos 1800. O pessoal começa a conhecer mais a teoria de aberturas, mas tem muita dificuldade nos planos do meio-jogo. Então, essa transição da abertura para o meio-jogo, isso é muito comum. Né? Pode ver que ele soube fazer os primeiros lances, ainda que seja um pouquinho impreciso. Ele até colocou as peças em casas normais para uma francesa, mas depois ele se enrolou um pouco nos planos. E ele teve uma oportunidade ali de conseguir uma posição boa, acredito que F5 ele conseguiria uma posição boa, mas acabou deixando passar. Então, isso é bem comum nessa faixa, 1800, 1900, 2000, começar a ter os problemas com a estratégia. E aí, livros como esse que eu falei, né, O Meu Sistema, Estratégia Moderna do Xadrez, do Pacman, são materiais bem legais que fizeram parte aí da formação minha, de outros grandes mestres também, né, e, bom, e claro, né, hoje em dia tem outros, além dos livros, né, tem outros materiais, por exemplo, para quem é aluno da Chessflix, basta você ir ali nas trilhas de treinamento, no conteúdo de estratégia, que ali tem toda a parte de estratégia que você precisa conhecer para o seu nível. Seja um jogador de 2000, o jogador de 1500, o jogador de 1000, tem a trilha com tudo que precisa conhecer de estratégia ali. E dos outros temas, né? O link está até na descrição do vídeo para quem tiver interesse em se tornar aluno meu dentro da Chessflix. O link da nossa página ali de lista de espera está aqui na descrição, beleza? Bom, enquanto isso, nosso adversário ele segue jogando em uma posição com a dama a menos. Ele tem o quê? Duas peças menores pela dama, mas o reizão dele está muito exposto, né? As peças nem conseguem jogar. Então, basicamente, eu estou trazendo agora essa torre para A1, ameaçando jogar a torre por A7, e ele perde uma peça, perde mais material com isso. Se ele volta agora o cavalo para C8, eu posso jogar a torre por A8,
E aí já tá caindo mais uma torre. Na sequência ele já vai tomar mate com torre A7 e dama A7. Aqui é o tipo de posição que aí já dá para ele abandonar. Bom, vamos lá, vamos fazer uma revisão rápida aqui dessa partida. Eu vou levar aqui para a tela de revisão, que agora nós temos uma tela de revisão, por incrível que pareça. Depois de muitos episódios aqui dessa nossa saga, agora nós temos uma tela de revisão. Vamos lá colocar na tela de revisão. Primeiro, vamos ver aqui como que foi a precisão dessa partida. Vejamos aqui. Agora sim, tem a revisão. Bom, às vezes falha, né? Mas agora vai aparecer. Bom, 95,3 de precisão para mim, 83,6 para ele. Né? Não teve nenhum erro ali na partida, não teve nada brilhante. Vamos lá, vamos passar aqui os lances para entender o que aconteceu. Então foi a defesa francesa, a variante do avanço. Posição toda teórica até aqui. E olha, apesar de ser teórico, ele dá como lance de livro esse aqui no chess.com, esse lance, ele... Peraí que sempre tem o Evandro dá umas capivaradas aqui, né? Agora sim, vamos repassar de novo, agora que eu tô vendo, né? Então, variante do avanço, ele atacou a base, e isso que eu ia falar, apesar dele dar como um lance de livro, um lance teórico, esse lance, na verdade, já é um lance impreciso, jogar com dama B6, porque eu tenho esse D tomando C5. Aí veio o bispo C5, roque, dama C7 ele já dá como duvidoso, era melhor A5 para evitar o B4, dama E2, aí bispo F4, não foram os mais precisos, mas tá tudo normal aqui. E esse lance H4 eu achei que estava errado, assim. Não, nem que tá errado, né? Tem que ser o H4. Mas agora ao invés de roque é F5. É o que ele fala, tinha que ser o F5. Esse lance é forçado, basicamente. Porque se tomar, tá levando agora dama, toma G3. Esse que é o detalhe tático que existe na posição, pois o bispo ele tá indefeso. Então, depois do F5, pelo menos ele tem um pouco mais de espaço. Eu teria que jogar ali com o cavalo de BD2, tá uma vantagem grande ainda para as brancas, mas o preto ele consegue jogar a partida. Porque do jeito que foi com o roque grande, basicamente ele já está perdido já. Né? O meu ataque ele vai naturalmente se desenvolvendo ali na ala da dama. Tanto que logo ele estava perdendo a dama já. Então, aqui a estratégia deu muito certo, né? Para quem depois tiver curiosidade de ver essa partida do Ninzovic nessa defesa francesa, vai ver que eu apliquei exatamente a mesma estratégia que ele ensina ali no livro e na partida comentada. Bom, vamos lá, vamos para uma próxima partida. Então, eu vou colocar aqui para jogar a segunda partida. Vamos voltar aqui para nossa tela de jogo. E beleza, o desafio está lançado. Vamos ver aqui o adversário que vai aparecer agora. Bom, o adversário é de 1837 de rating, jogando de pretas. Começou aí meio tímido com E3. Vamos ocupar o centro, né? Assim como acontece de branca, se o seu adversário não luta pelo centro, você deve ocupar o centro. A mesma coisa acontece jogando de negras. Se o seu adversário não ocupa o centro, você vai lá, coloca os peões no centro. Virou uma abertura Larsen, né? A abertura Larsen começa com B3 e bispo B2, depois tem o lance E3. Eu acredito que inclusive o lance aqui é F4. Ele jogou cavalo F3. Já tá virando uma francesa isso aqui, né? Vai acabar virando uma posição de francesa. Vou jogar dama E7 defendendo. Pois se ele joga D4 em algum momento, eu avanço para E4, no caso, vira uma estrutura de francesa de novo. Jogar cavalo F6 e agora eu estou ameaçando fazer E4. Porque se ele deixa eu avançar o peão para E4, ele vai começar a perder uns tempos com esse cavalo. Não posso já fazer esse lance? E4 e H5 com ideia de bispo por H2?
Olha só, por exemplo, E4, cavalo D4, H5. Se cavalo B5, bispo H2, rei H2, cavalo G4, rei G1, dama H4. Vamos lá, vou jogar H5 do mesmo jeito, ameaçando ali o presente de grego. E aí, será que ele levou o presente de grego aqui? Esse é um sacrifício bem típico. Aqui tá pedindo para isso, né? Bispo H2, rei H2, cavalo G4. Vamos lá, eu vou jogar bispo por H2, sacrificando a peça. Cavalo G4, cheque. E aí, você conhece o presente de grego, esse sacrifício do bispo lá? Existe ali, ó, é a mesma coisa com... Porque de brancas é o bispo por H7, né? Mas é o mesmo tema tático aqui com as cores invertidas. Porque agora eu vou ter o dama H4, ameaçando o mate em H2. E se ele tomar em G4, eu tomo de H, abrindo assim a coluna H e conseguindo dar mate. Então, basicamente, ele tem que abandonar já a partida. Levou aí o tático temático do presente de grego. Ele acontece muito na defesa francesa, ou nessas posições que o peão está em E4 ou em E5, no caso de brancas, né? E o bispo está apontando lá para a ala do rei, começa a ter esse tipo de tema que você combina aí dama e cavalo para o ataque. Por isso que eu sempre repito aqui para vocês, tem que conhecer os temas táticos. Esse é um tema tático muito comum, então se o cara conhece o tema, ele já não vai ser tão inocente ao ponto de rocar ou de dar a chance do adversário usar esse tema, né? Olha só, ele ainda está tentando aqui jogar F4 para sair correndo com o rei, mas depois no lance G3 eu tiro a casa F2 do rei primeiro, e agora eu ameacei o mate em 1, eu ameacei dama H1. E você pode ver que eu nem calculei aí para jogar o bispo por H2, porque eu já sei que funciona já. A não sei que tem alguma coisa ali, se o rei G3 escapa por um milagre, mas no geral não, né? Rei G3 acho que ia levar um H4 mesmo, e depois tem um descoberto. Então, se você conhece o tema tático, facilita demais, né? Você bate o olho e já sabe, opa, aqui ele levou a combinação, ele já levou o tema tático. Vamos lá, bora fazer a revisão dessa partida. Foi bonitinha aqui, apesar de ser uma partida rápida, ela acaba sendo instrutiva para mostrar o tema, o sacrifício, aí, o presente de grego. Vamos lá, vamos para a tela de revisão agora, aparecer direto, mas agora vai aparecer. Carregando e fizemos o que aqui? Bom, precisão aí da partida, 70.9 para o nosso adversário, 98.9 para mim. A partida ela acabou sendo mais curta. Vamos inverter para ver do ponto de vista das pretas. Então, primeiro ele jogou essa abertura Larsen, não lutou pelo centro. Importante, galera, sempre lutar pelo centro, senão esse centro começa a dar muita vantagem de espaço para o adversário, esse centro começa a avançar. Joguei ali dama E7, ele tinha que ter jogado D4 para lutar por esse centro de peões. Joguei cavalo F6, percebe que ele já está muito pior na posição, já está em mais de um ponto de vantagem para as... Nossa, eu estou esquecendo sempre de tirar essa revisão aqui, né? As capivaradas aqui na análise, mas agora vai dar certo, vamos revisar aqui direito. Então, E3, começamos de novo aqui, né? Ele jogou a abertura Larsen, basicamente, começou com o lance E3, e aí acabou virando uma posição da abertura Larsen. Deixa eu ver só aqui a posição que estamos passando, tá certo agora. Ele começou com E3, depois veio B3, bispo B2. Ele só trocou a ordem de lances. Ao invés de começar com B3, ele começou com E3. Só que é aquilo que eu estava falando, o branco ele tem que lutar pelo centro, né? Ele ficou enrolando para lutar pelo centro, para fazer o avanço D4. E com isso eu fui melhorando a minha posição. Eu fui até que ele levou o E4 e saiu o defensor da ala do rei. E é essa posição que o branco tem que tomar muito cuidado, né? Depois de H5 eu já ameaço o presente de grego, o sacrifício do bispo lá em H2.
Ele jogou com D3, que interroga, que ele tinha que avançar o peão para F4 forçado para não levar o sacrifício do bispo. Era a única forma de evitar. Ainda assim, depois de cavalo G4, dama H4, ele vai ter muitos problemas ali para defender. Aí ele levou esse, levou o bispo por H2, levou aí o presente de grego, cavalo G4. E aqui o detalhe é, se ele levar o rei para G3, esse rei ele está muito exposto, né? Então aqui, por exemplo, dama D6. Se avançar o peão para F4, para tirar o cheque, eu vou tomar em passant. Ele vai ter que tomar de rei. E agora ele vai acabar levando mate nessa posição, né? Como que é o mate aqui que ele vai levar? Cavalo G3, H4 para levar a dama G3. Esse aqui parece mate, né? H3 para a dama H4 para a dama G3, né? Não tem como escapar. Provavelmente H4 também ganha nessa posição, porque ele tem que tirar o rei para H3 e leva cavalo por F2, ataque descoberto, e aí tá perdendo a dama. É que o dama D6 ele tá dando mate já, mas H4 já é mais que suficiente ali para ganhar. E quando leva o rei para G1, tem o dama H4, ele não tem como escapar. Ele ainda tinha um bispo E5, olha só, devolvendo o bispo para não levar mate imediatamente. Ainda dava para jogar mais alguns lances. Ele tomou em G4 e aí o mate pela coluna H é inevitável. Bom, conheça aí os temas táticos, vão te ajudar a tomar as decisões, tanto para você atacar quanto para defender. Nesse caso eu estava atacando, mas se o meu adversário conhecesse melhor o tema, conhecesse melhor esse padrão, ele não teria rocado, não teria jogado o D3, ele teria avançado o peão para F4 para evitar o sacrifício do bispo. Bom, mas é isso, estamos avançando aí na série 1835 agora. Se você está gostando, está conseguindo aprender mais, já deixa o seu like aí no vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita para se inscrever. Todos os dias tem vídeos novos por aqui. Vamos encerrando e até a próxima.